Meu nome é Mônica, né? Sou otorrinolaringologista e sou foniatra. Foniatra é o médico que cuida dos problemas de linguagem, incluindo a questão da fissura. Tá? Eu queria primeiramente agradecer à comissão organizadora, a Daniela e a Luísa, por esse convite, por esse evento que está sendo muito lindo. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa relação entre audição, linguagem e fala. Então, a importância disso nas crianças com fissura labiopalatina. Antes de falar propriamente das crianças com fissura labiopalatina, é interessante falar um pouquinho sobre a linguagem e sobre a fala. O que é a linguagem? A linguagem é a maior habilidade conquistada pelos seres humanos. Os animais, eles não falam. Então, assim, a linguagem é a forma da gente transmitir os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossos conhecimentos. É através da linguagem que a gente se comunica com o outro. E através de uma expressão articulatória, que é a fala, a gente pode se comunicar. Tá? A gente pode se comunicar de outras formas, através dos gestos, através da expressão facial, através do corpo, através das imagens, através da língua de sinais, através do braille. Então, a gente se comunica de várias formas, e uma dessas formas é a fala, por isso que é muito importante. Opa, esse aqui. A gente nasce programado para falar, então todo mundo nasce programado para falar, mas a gente vai precisar das relações sociais para poder falar. Então, a gente não fala se a gente não tiver o contato com o outro, se a gente não tiver o contato com a mãe, com o pai, com a relação com a família, com as outras pessoas. Então, por isso que é importante essas relações sociais. Tá? É importante também ambientes favoráveis, porque a gente pode falar, mas a gente precisa aperfeiçoar essa fala. Então, através das atividades, ambientes que podem favorecer o estímulo da linguagem. Fatores nutricionais, tá? Criança desnutrida não desenvolve o cérebro e não favorece o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem. E, claro, de oportunidades. Então, crianças que estão em situações de guerra, misérias, crianças que têm doenças crônicas, ficam muito tempo hospitalizadas, elas vão ter dificuldade de desenvolver a linguagem. O cérebro não vai ter condições de desenvolver essa habilidade. Então, eu queria falar o que seria importante para a gente poder desenvolver a linguagem. Tá? A gente depende de uma outra função, que não é só o ouvido. Tá? A gente precisa perceber a audição, essa função, função da percepção auditiva. O que seria isso? A gente vai ouvir esse som, a gente vai perceber ele, vai analisar, vai organizar lá no cérebro, vai armazenar e depois a gente vai elaborar ou programar uma informação que pode ser a fala. Então, a importância do cérebro e da audição nisso. Tá? E o bebê, ele já desenvolve essa percepção auditiva já na barriga da mamãe. Então, o bebê ele já está tendo uma noção do que a entonação da voz da mãe, ou se ela está brava, se ela está feliz, se ela falou muito alto. Então, ele já vai percebendo nuances do como vai ser a audição dele. E aí, quando ele nasce, ele já percebe, que é muito interessante, ele diferencia a voz materna de outras mães. Isso daí é uma forma já dele discriminar o som. Então, ele já está percebendo o que é essa audição. Tá? E aí, com o tempo, né, ele vai crescendo, ele vai imitando os sons, os gestos. Então, ele vai analisando, ele vai tendo a sua própria língua natural. E essa língua natural, ela vem da língua materna. Então, a importância da relação entre a mãe e o filho para desenvolver a linguagem, que é a língua materna dele. Tá? O cérebro é programado para desenvolver qualquer língua, mas o bebê, já desde esse primeiro contato aí com a mãe, ele vai desenvolvendo a língua materna, que é a língua que ele está inserido. Tá? E é interessante, assim, já por volta de 6 meses, ele já vai querer imitar essa língua, então ele vai ter aquele balbucio, que é um balbucio sem significado. Com 9 meses, ele já tem um balbucio já com um significado que a mamãe para mamãe dá que quando ele quer alguma coisa. E aí, com o primeiro ano, tá, ele já tem as primeiras palavrinhas.
E o que acontece com a criança com fissura labiopalatina? Tá? Eu vou falar das crianças que têm só fissura, porque a gente pode ter síndromes associadas e ter vários outros problemas. Então, eu vou falar das crianças com fissura labiopalatina. Elas podem ter problema de diversas naturezas, tá? Que pode ser os distúrbios articulatórios, então tudo relacionado a distúrbio de voz, distúrbio de audição e o distúrbio de linguagem propriamente dito. Tá? O distúrbio de audição foi o que a doutora Emma explicou. Tá? Então, se ele tem falha na tuba auditiva, não vai funcionar direito a orelha média. Tá? E ele acaba tendo probleminha nessa região. Ele vai atrapalhar a fala, ou seja, vai atrapalhar a audição e a percepção do som. Tá? O som não vai chegar de forma correta no cérebro. E ele pode ter, então, que nem ela explicou, otites de repetição, tá? Dificuldade para ouvir, que a gente chama de perda auditiva flutuante, porque tem horas que ele ouve bem, quando não tem muito catarro, tem horas que ele ouve mal. Então, isso vai atrapalhar a percepção do som. Tem horas que ele está ouvindo muito bem o sonzinho, tem horas que ele não está ouvindo bem. Então, ele vai programar a fala, vai falar errado. Tá? Esse problema... esse problema pode se cronificar e virar otites crônicas e precisar de cirurgias, tá, mais graves, e pode também se cronificar e ele precisar usar aparelho auditivo com o tempo. Então, qual a importância da gente tratar com o otorrinolaringologista desde o comecinho? Porque se ele tiver catarrinho no ouvido, por exemplo, por volta de 1 ano, por que não colocar um tubinho para evitar todos esses problemas que ele pode ter no futuro, entendeu? Então, a importância de tudo isso. Eles podem ter os problemas da fala, né, de articulação da fala. Eles acabam tendo mais probleminha do desenvolvimento, que é aquela fala errada, que é do Cebolinha, ele não fala quero, vez de quero, e pode ter mais porque ele tem falha nessa percepção auditiva, então tem uma incidência maior de crianças com alteração no desenvolvimento da fala. Tá? Eles podem ter outros probleminhas de articulatórios obrigatórios, porque tem uma falha na pressão articulatória. Então, o pálato, apesar da cirurgia, às vezes ele não é suficiente para dar uma boa pressão na hora de falar. Então, quando ele fala os sons explosivos, ele fala com fraca pressão oral. E aí ele vai sair com escape de ar. Então, ele tem os distúrbios articulatórios obrigatórios. E aí ele pode ter os distúrbios articulatórios compensatórios. Ele tem essa fraca pressão, ele vai usar um outro ponto articulatório para falar o som do pá. Ele vai usar a glote, que é a região aqui das pregas vocais. E aí ele sai aquele som que aí que as fonoaudiólogas falam para não ter, né? Então aí seria o golpe de glote e outros distúrbios articulatórios compensatórios, tá? E aí eles podem ter também distúrbios de voz. Então, como ele força muito a prega vocal para poder falar um som, porque ele não tem tanta pressão na cavidade oral, ele vai forçar muito a prega vocal e formar nódulos por abuso vocal, que aí é um outro trabalho que a fonoaudióloga precisa estar fazendo para evitar esse probleminha. Tá? E agora que eu queria falar sobre os distúrbios de linguagem. Eles também podem ter atraso na aquisição da linguagem, tá? Mesmo não tendo associado com outras síndromes. E por várias razões. Uma razão que é importante, eu acho que aqui as mães estão bem comprometidas com a questão aí da fissura dos filhos, mas uma questão muito importante é essa relação mãe e filho. Tá? Então, ela tem que ser uma relação afetuosa, fortalecida, desde da questão do intrauterina, porque assim, é nesse contato que a gente vai desenvolver a linguagem. A linguagem, que nem eu falei, ela se desenvolve pelo contato com o outro. E a língua que essa criança vai desenvolver é a língua materna. Se a relação está fortalecida, é aqui que ele vai começar a falar. E aí evita alguns problemas de linguagem. Tá? Crianças que são submetidas a muitas cirurgias e internações. Então, ela perde esse tempo de estímulo. Então, ela poderia estar sendo estimulada com alguma outra atividade, ela fica muito tempo internada, a mãe acaba privando ela de algumas situações, porque ela vai se machucar, ela vai perder os pontos da cirurgia. Então, a importância da gente estar trabalhando nesse momento também, estimulando a criança durante esse processo, porque isso também influencia na linguagem.
E, por fim, tá, que eu queria comentar, né, essas crianças podem ter problemas alimentares, e isso também atrapalha o movimento articulatório, pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. A questão que ela tem sobre a sua própria qualidade vocal, né, a questão da palestra anterior, sobre não só a imagem, mas também em relação à voz. Para ela também não é fácil. Você imagina uma criança está no processo de alfabetização, numa sala de aula, ela vai ter que ler em público. Para ela, isso não é muito fácil, entendeu? Então, isso também tem que ser muito bem trabalhado para evitar essas questões. Isso também atrapalha a linguagem. Tá? E a questão da imagem corporal. Então, aí, o trabalho aí, dessa questão com a família apoiando, se precisar, a terapia adequada para evitar essa questão também. Tá? Então, isso tudo vai atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. E aí, né, a importância de um tratamento transdisciplinar. Eu gosto dessa palavra porque é uma união de forças. A gente não pode trabalhar separado, né? A gente precisa realmente de todos os profissionais envolvidos, não só os profissionais, tá? Então, aí, no caso, eu coloquei o otorrinolaringologista, tá? Aí, para a gente estar cuidando da orelhinha da criança, ajudando no tratamento da linguagem, tá? A questão das terapias, que é a importância das terapias, então, tanto com a fonoaudióloga, a psicóloga, se precisar de uma TO, e aí vai depender de cada caso. As cirurgias estéticas, tá? Para melhorar a questão da imagem corporal. E, claro, a família. A família é o pé, né, seria a importância de tudo isso, tudo que a gente vem falando. Assim, se não tem a família no contexto, o tratamento ele não vai se dar por diante, tá? Então, e é isso que eu queria falar. Foi rapidinho. Se alguém quiser mais informações, e eu estou aberta se alguém quiser mandar alguma dúvida para o meu e-mail, tá? Isso, obrigada.